No quinto semestre da minha faculdade, eu estava passando por algumas situações. Uma delas é que eu comecei a conviver com um grupo da sala de algumas pessoas, mais ou menos umas 7 pessoas, que eram muito engraçadas. O único problema disso é que a piada que essas pessoas faziam não eram piadas que me convinham. Eu não gostava de ouvir aquele tipo de piada, porque sempre eram piadas de baixo calão, coisas envolvendo palavrão, conotações sexuais ou depreciar alguém. Só que aquilo era muito engraçado e eu não conseguia me conter. Também, com isso, acabou que eu deixava muita coisa passar, porque é fato, eu vivo num mundo e estou suscetível a todo e qualquer tipo de gente, todo e qualquer tipo de conversa, mas não é por isso que eu necessariamente vá me afetar pelo que as pessoas estão dizendo ou coincidir com essas pessoas, concordar com elas ou deixar com que isso entre no meu coraçãozinho. Então, hoje, de vez em quando, na faculdade mesmo, eu volto com outro grupo de pessoas que falam besteira. Só que, por mais que elas falem besteira, eu não tô ali pra rir da bobagem que elas estão falando. Eu tô lá por um outro motivo, pra conversar com essas pessoas, pra me conectar com elas, pro bem delas. Estou lá por isso, pro bem delas. Algo que eu não conseguia fazer com esse outro grupo de pessoas. Porque se eles faziam uma piadinha com conotação sexual, eu ia lá e ia dar risada. Eu sou cristão, eu não devo dar risada disso. E não só não devo, como eu não gosto. Mas eu não conseguia não dar risada. Então, quando essas piadas começaram a entrar no meu coração, outras coisas também começaram a entrar em mim. E as minhas muralhas, os meus muros, aquilo que fazia com que todos os dias eu conseguisse não pecar, não correr atrás de álcool, de drogas, começou a ser derribado, porque outras coisas estavam entrando em mim. Então, é uma situação que eu consigo perceber que é um abismo chamando outro abismo, é uma coisinha pequena, é o efeito borboleta, uma coisa muito pequenininha pode se tornar uma catástrofe. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tava de boas, comecei a andar com esse grupo, comecei a dar risada de piadas, e aí eu já comecei a achar normal viver algumas coisas, comecei a ver Porta dos Fundos no YouTube. Então as coisas começaram a entrar dentro do meu coração e tudo aquilo ainda assim fazia com que ocorresse um conflito interno dentro de mim. Porque por mais que eu tivesse escutando a Porta dos Fundos, tava com aquele pessoal e eu tava achando engraçado, por mais que tudo isso acontecesse, eu não tava curtindo. E uma luta interna dentro de mim, uma luta interna dentro de mim, muita coisa mudou. Eu não tava conseguindo mais me esforçar na faculdade. Eu tava trabalhando normal, mas o meu trabalho também era um trabalho que exigia muita capacidade cerebral e muita razão emocional, controle emocional. Era uma coisa que já me consumia muito. E essa situação pessoal, então, eu trabalhava normalmente, mas eu também precisava viver a minha vida fora do trabalho. Só que eu não conseguia viver essa vida direito
simplesmente porque eu estava passando por esse conflito. Aí as coisas estavam entrando, e aí é um conflito espiritual, porque eu comecei a beber por conta disso. E eu não saía por aí pra beber, nem nada. Eu bebia sozinho. Bebia de mal. Estou bebendo porque eu tô mal. Eu usava droga. Então comecei a usar droga pra poder tentar mudar alguma coisa na minha vida. E todas essas coisas começaram com algo pequeno. Porque eu deixei uma coisa entrar. Então, olha, toma cuidado com as coisas que você deixa entrar. Sabe, toma muito cuidado com aquilo que você joga, aquilo que você escuta, aquilo que você vê. Porque pode parecer que essas coisas não influenciam em algo grande, os seus sentimentos, não influenciam a sua confiança, mas tudo isso influencia e muito. Então eu estava na faculdade, fazendo ciências da computação, e eu não estava conseguindo suportar aquele semestre. E a minha sala era extremamente bagunceira. Assim, 3 professores. Eu sei que 2, pelo menos 2, de 2 a 3 professores no período que eu fiquei nessa sala, que foi mais ou menos uns 2 semestres, tiltaram. Eles não conseguiram aguentar a quantidade de bagunça e de conversa que aquela turma fazia. Então, o pessoal conversava muito e conversava alto, o professor não conseguia dar aula. E os professores que ignoravam davam aula só para as pessoas que estavam na frente, enquanto todas as outras pessoas do fundo faziam muito barulho e não prestavam atenção. O que é ok, não é todo mundo que vai prestar atenção na sua aula, mas atrapalhar é diferente. Com isso, teve um professor que ficou muito bravo. Assim, ele pareceu aqueles professores do ensino médio mesmo, que ficam bravos com a turma. Foi bem engraçado. Mas o segundo professor ficou bravo e ele deu uma lição de moral para a sala. Ele falou que ciências da computação é o alto escalão dos cursos de tecnologia, que é o máximo. Você está fazendo a medicina da tecnologia, porque você vai estar fazendo programas para outras pessoas usarem. Tá ali engenharia, que faz os computadores, e ciências da computação, que faz os programas que fazem com que os computadores funcionem. Então, é a pessoa que vai fazer um WhatsApp, é a pessoa que vai fazer um Facebook. Ciências da computação serve não só para você criar um WhatsApp e um Facebook, mas também para você criar as ferramentas que as pessoas criam WhatsApp e Facebook. Cientistas da computação são pesquisadores, pessoas que criam novos paradigmas, fazem novas descobertas na área da tecnologia. O ChatGPT é feito por cientistas da computação. Precisa de muitos cientistas da computação para poder fazer o ChatGPT. E não dá para fazer o ChatGPT do zero, só com os conceitos de análise e desenvolvimento de sistemas. Porque você é feito para analisar e desenvolver sistemas. Mas o ChatGPT não é um sistema, ele é uma rede neural. Então você tem que aprender a matemática por trás disso, porque você tem que entender as conexões que o seu cérebro, os seus neurônios fazem e passar isso matematicamente explicado corretamente para uma máquina que não entende muita coisa se você fizer da maneira errada. Então ele disse que não sabia porque as pessoas estavam lá, que não fazia sentido elas não se esforçarem, e que o que elas queriam para a vida delas, já que elas não estavam nem aí para uma área muito importante, que é a área acadêmica, que está associada com a sua área profissional. E eu já estava pensando em
dar aquela trancada no curso. Mas depois disso eu tive certeza. E eu não tranquei, porque eu estava fazendo estágio na época. E por conta disso, se eu trancasse a faculdade, o meu estágio ia parar. Eu não ia conseguir continuar fazendo estágio. E qual foi a solução? Eu parei de ir nas aulas. Mas assim, deixei de lado o Classroom, não via mais e-mail dos professores, eu não fui mais nas provas nem nas atividades, eu simplesmente faltei. Eu falei, eu parei de ir, porque eu não tô me esforçando, eu não tô conseguindo lidar com a minha vida pessoal. Então eu parei totalmente a minha vida acadêmica para trabalhar e lidar com a minha vida pessoal. Porque eu sei que muita gente não passa por isso e não vive essa cabeça que eu tenho e essa concepção que eu tenho. Mas eu entendo que é necessário que você tenha uma boa vida, sabe? Que você viva bem, seja feliz na sua vida, para que você consiga performar bem em outras áreas. Porque se você depender que só o seu trabalho vai estar bom, você vai ser infeliz, porque você vai voltar para casa e se entupir de álcool. Ou colocar um monte de série e, na verdade, você não vai estar vivendo, né? Você só vai estar sobrevivendo dia após dia, sem buscar viver, evoluir, sem buscar novas coisas, novos sentimentos. E foi isso que eu fiz. Eu parei. E aí eu reprovei um semestre inteiro na faculdade e eu ainda pagava a mensalidade. Eu reprovei. De propósito. E é algo que tem que acontecer, sabe? Muita gente não passa por ano sabático por essa situação de, tipo, todo mundo tem que performar, você não tem tempo pra perder. Mas a vida não é assim. No fim das contas, é só você que vai ter que lidar com a vida que você tiver. Beleza, talvez a sua família, mas se todo mundo te deixar, no fim é você que vai ter que lidar consigo mesmo. Entende? É você que vai ter que acordar consigo, dormir consigo. É você que vai ter que comer consigo mesmo, conversar consigo mesmo. E tem tanta gente que não se atura, sabe? Tipo, fica com raiva dos próprios pensamentos e não como se você ficasse com raiva de uma coisa que você esteja passando, mas a pessoa não se gosta, não gosta de se ouvir. Internamente, não gosta de ouvir os seus próprios pensamentos. Uma pessoa que não gosta de si mesma. E essa pessoa viver a vida como se nada tivesse acontecendo, ela não vai conseguir fazer nada de verdade. Pode até parecer que algo está mudando, mas não é assim. E foi por isso. E a parada maior que aconteceu nesse meio tempo foi eu voltar pra Deus. Eu voltar pra Deus. Eu fiquei de banco nesse meu tempo, tá? Que eu bebi álcool, aí eu fiquei de banco na igreja. Mas o que aconteceu nesse meio tempo que foi extremamente importante foi voltar pra Deus. Porque é em Deus que a gente consegue encontrar essa tal de vida, né? É em Deus. A gente pode procurar em muitos lugares, em várias áreas da nossa vida, mas se o nosso espiritual estiver quebrado, acabou o resto do mundo. Porque o que realmente vai fazer com que você seja feliz ou triste não é o trabalho que você tá, não é a faculdade que você faz, não são os amigos que você tem à sua volta, e sim o relacionamento que você tem com Deus. Porque cosmovisão é uma palavra que é muito usada na igreja, né? Nos tempos modernos. E cosmovisão nada mais é do que a maneira como você vê o universo, a maneira com que você vê o mundo,
como você olha para o outro ser humano, independente de como ele seja, como você olha para um novo dia, independente de como ele seja, como você olha para si mesmo e como você olha para o seu futuro, como você olha para tudo. Sabe, a cosmovisão, como você enxerga as coisas. E se a sua cosmovisão estiver totalmente incorreta, não importa onde você vai trabalhar, não importa onde você vai fazer faculdade, não importa os amigos que você tiver, e nem que você é casado com a mulher mais linda de todo o universo, você vai ser infeliz. Quantas pessoas, né? Quantos casos que a gente não vê de pessoas, homens feios que traem mulheres bonitas e que na verdade tinham um bom relacionamento e não foi porque a mulher fez algo de errado, e sim também porque ele era um mau caráter, mas aquele cara só tinha um mau caráter porque ele tinha uma visão distorcida sobre o mundo. Eu mesmo, durante muito tempo da minha vida, tive uma visão totalmente distorcida sobre o mundo. E é fato, isso faz com que nós façamos coisas erradas. E não somente isso, como não vivamos felizes. E a vontade de Deus é que nós vivamos felizes. Então, no 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei e os perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí sim estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar." Deus escuta a nossa oração e abre os seus olhos quando nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, quando paramos, se humilhamos e oramos. E é basicamente o que nós temos que fazer. E se necessário for que você pare uma área na sua vida para você conseguir fazer isso, por que não? Vale a pena perder um semestre na faculdade para ganhar uma vida inteira ao lado de Jesus. E, na verdade, toda eternidade com Deus.